Nesse segundo vídeo, veremos um argumento anticético apresentado no texto de Danilo Marcondes, A Felicidade do Discurso Cético. Veremos também um outro modo de resposta a partir do texto de Feldman. No vídeo anterior, após retomarmos a questão básica, o que é o conhecimento, eu apresentei o seguinte argumento cético. Argumento com duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa diz: se há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas. Segunda premissa: mas as nossas crenças não estão justificadas. Terceira premissa: logo, não há conhecimento. Trata-se de um argumento válido, mas a segunda premissa, que diz as nossas crenças não estão justificadas, precisam de maiores explicações. Assim, no vídeo anterior, eu retomei que o cético pode argumentar do seguinte modo. Primeira premissa: toda justificação se infere de outras crenças. Segunda premissa: se toda justificação se infere de outras crenças, então temos um regresso ao infinito. Terceira premissa: se há um regresso ao infinito, as nossas crenças não estão justificadas. Conclusão: as nossas crenças não estão justificadas. Esse argumento leva ao ceticismo pirrônico ou argumento do regresso. Mas eu também mostrei que o cético pode argumentar pela premissa 2 do seguinte modo, de um modo análogo àquele que Descartes fez na primeira meditação. Premissa 1. Se você está justificado em uma crença comum, então você está justificado a eliminar uma hipótese cética. Segunda premissa: você não está justificado a eliminar uma hipótese cética. Conclusão: você não está justificado em uma crença comum. O argumento, este argumento, ele é bastante geral, de tal sorte que o cético pode utilizá-lo para qualquer crença comum que for apresentada, chegando à conclusão de que as nossas crenças não estão justificadas. Todas as nossas crenças não estão justificadas. Digamos, por exemplo, uma crença comum. Eu estou justificado a acreditar que hoje é um dia de julho. Ou então, uma outra crença comum. Eu estou justificado a acreditar que estou na minha casa. Outra crença comum. Eu estou justificado a acreditar que eu tenho duas mãos. Outra crença comum. Eu estou justificado a acreditar que esta parede é branca. Enfim, podemos pensar, esse é um argumento geral, que dada a sua generalidade, ele é generalizável. Ou seja, ele pode ser aplicado a qualquer crença comum, levando em conta aquela e chegando sempre à mesma conclusão: não há conhecimento. Bom, mas como alguém pode defender que não há conhecimento? Essa conclusão ela é completamente contra-intuitiva. Nós utilizamos a palavra conhecimento por aí. Nós estaríamos completamente errados no nosso uso? Parece haver casos paradigmáticos de conhecimento. Por exemplo, eu sei que essa parede é branca. Isso parece ser um uso legítimo da palavra conhecimento. Ou seja, há várias motivações para nós desafiarmos, negarmos o ceticismo. Um modo de atacar o ceticismo é dizer que é inviável ser cético. E isso pode ser feito de dois modos. É inviável ser cético porque é impossível viver concretamente o ceticismo. O segundo modo: é inviável ser cético porque o discurso cético é autocontraditório. Ele se autorrefuta. Qualquer um desses modos levaria o ceticismo a se confundir com o dogmático. Os céticos, embora critiquem os dogmáticos, eles seriam tão dogmáticos quanto esses. Isso porque o cético seria algum tipo de paradoxo, pois dizer que nada se pode afirmar ou negar acerca da verdade de uma proposição já seria afirmar alguma coisa. Feldman ilustra isso com o seguinte diálogo. Eu cito o diálogo do Feldman. O anticético diz: você sabe que as premissas do seu argumento cético são verdadeiras? E o cético responde: sim, eu sei que as minhas premissas são verdadeiras. O anticético diz: você diz que sabe desses fatos sobre suas crenças, mas esses são fatos sobre o mundo. Você afirma que nos falta conhecimento sobre todos os fatos do mundo. Portanto, ao defender seu argumento, você mostra que você não acredita consistentemente nas consequências da sua própria conclusão. Sua asserção de ceticismo é uma enganação. E o cético diz: eu acho que você está certo. Meus próprios argumentos mostram que eu não sei se as minhas premissas são verdadeiras. Eu garanto que você não as conhece. O anticético diz: você não pode estabelecer a verdade de algo com base em premissas que você não sabe se são verdadeiras. Assim, se você não sabe se suas premissas são verdadeiras, então você não sabe nada com base nas suas premissas.
Em particular, você não sabe que sua conclusão cética é verdadeira. Assim, você não provou que o ceticismo é correto. Fim de citação. O cético ele estaria afirmando algo do tipo: eu sei que ninguém sabe de coisa alguma. Mas isso é contraditório, porque se eu sei que ninguém sabe de coisa alguma, eu sei alguma coisa, a saber que ninguém sabe. Se a sentença é contraditória, então ela é falsa. De acordo com Marcondes, o que está operando aí é a ideia de que se algo é contraditório, então esse algo é falso. Mas se o cético precisa mostrar que há uma contradição para negar o conhecimento, por outro lado, isso leva a ele também uma conclusão que é contraditória. Desse modo, a razão do cético para que se suspenda o juízo com base na premissa 2 daquele argumento que nós vimos, levaria a uma conclusão contraditória. Há também um outro ataque ao cético, a saber, eu cito, a ação pressupõe que se tenha crenças e opiniões. O cético age, portanto o cético tem crenças e opiniões. Logo, a suspensão do juízo não ocorre de fato. A própria prática refutaria o cético. Ou seja, se o cético desvia de bueiros, é porque ele acredita, ele tem crenças e tem opiniões de que ali tem um bueiro, senão ele cairia dentro do bueiro. Não desvia de caminhões exatamente porque ele crê que está passando um caminhão, por isso ele desvia do caminhão. E por aí vai. Mas como diz Feldman, o cético ele possui uma saída bastante fácil a essa crítica. Eu cito: os céticos não estão afirmando que suas crenças ordinárias são falsas. Eles estão afirmando que não sabemos se elas são verdadeiras. Desse modo, eles podem acreditar que caminhões em movimento são perigosos, mas negar o conhecimento de coisas tais como essas. Fim de citação. Então ficamos somente com a objeção de que o cético se autocontradiz. Há duas estratégias que os céticos utilizaram para responder a isso, de acordo com Marcondes. Alguns céticos admitem a autorrefutação. Dizem que as fórmulas céticas se autocancelam e se autocancelam porque mostram que não há critério possível que satisfaça a posição dogmática. Nesse sentido, não haveria por que fazer teoria, não haveria por que fazer filosofia. Aqueles que buscam fazer teoria ou filosofia estariam fadados ao fracasso. O ceticismo seria como um remédio que se elimina juntamente com aquilo que causa uma doença, ou seria como uma escada que abandonamos após termos utilizado para subir através dela. Mas o que seria exatamente esse abandono da teoria? E como o ceticismo poderia abandonar a teoria se ele parece aceitá-la para argumentar? O ceticismo seria uma espécie de anti-filosofia? Todas essas ideias parecem muito estranhas. Em frente a elas, Marcondes apresenta uma nova visão daquilo que seria o discurso cético. Ele diz que o cético ele não está serindo nada. Ou seja, o cético, quando ele argumenta, ele não está defendendo aquelas premissas. Isso porque haveriam níveis de defender ideias e posições. Um nível forte e um nível fraco. De um lado, eu poderia adotar um ponto de vista, mas sem me comprometer com ele. Já nós teríamos também um assentimento forte, que seria ter uma pretensão de que o meu ponto de vista seja verdadeiro. Com base nessa distinção, Marcondes exemplifica do seguinte modo: eu posso dizer eu sinto frio como uma expressão sem pretensão à verdade. Mas também pode-se dizer faz frio, no sentido de que é verdadeiro que o clima está abaixo de zero, por exemplo. O cético aceita as sensações que se apresentam a ele, mas ele não as consideraria como verdadeiras. Contudo, Marcondes aponta um problema para essa linha de interpretação. Ele diz, eu cito: a consequência indesejada dessa interpretação é de que o ceticismo seria contínuo com o dogmatismo. Ele seria um dogmatismo atenuado. Mas, no fundo, não haveria muita diferença entre ambos. Seria uma mera questão de perspectiva, como uma diferença entre um copo meio cheio e um copo meio vazio. Por conta dessa possibilidade, Marcondes busca apresentar um outro argumento em favor do discurso cético. Embora nós possamos seguir o Marcondes na sua defesa, eu creio que a interpretação de Feldman nos é mais proveitosa. Feldman diz algo como o seguinte: ok, vamos considerar que a perspectiva cética ela seja autorrefutável, que o cético, alguém ao defender o ceticismo, cai em contradição. Contudo, isso ainda não é responder a seguinte pergunta: o que está de errado com os argumentos céticos? Eles são argumentos válidos, nós vimos. Isso significa que, se as premissas dos argumentos céticos são verdadeiras, então a conclusão do argumento cético é verdadeira. E se as premissas dos argumentos céticos forem todas certas, mostrar que os céticos se contradizem de alguma forma não ajuda a compreender aonde esses argumentos erram, ou ainda se eles estão errados de alguma forma. Ou seja,
O que Feldman aponta é que ainda que nós queiramos negar motivações para o ceticismo, é um fato que os argumentos céticos são argumentos válidos e são argumentos fortes. Nesse sentido, diz ele, poderíamos tentar convencer os céticos de que eles estão errados, ou mostrar que eles não acreditam realmente naquilo que eles dizem, mostrando que eles se contradizem. Mas esse objetivo ele é meramente retórico. Ele pode ser importante, mas, de um ponto de vista epistemológico, haveria um objetivo argumentativo muito mais significativo, a saber, descrever o que, se algo, está errado com as premissas dos argumentos céticos. Ou seja, a conclusão dos argumentos céticos é verdadeira, se a conclusão dos argumentos céticos não é verdadeira, qual das premissas é falsa? A perspectiva de Feldman se encaixa melhor com a investigação epistemológica, porque ela não está interessada em problemas linguísticos acerca do ceticismo. Ela está interessada em como é possível provar a verdade ou a falsidade do ceticismo. Mas para fazer isso, precisamos investigar as premissas do argumento cético e não realizar sobre considerações se é ou não é legítimo por si mesmo ser um cético.